Pronto, agora acho que voltou. Tá melhor. Pois é. Então, André, fique à vontade para falar aí da sua relação com esse tema e disparar a discussão. Tá. Bom, eu sou o André Alzeda, sou jornalista aqui, moro aqui em Salvador, lugar que eu nasci. Bom, esse tema, na verdade, a Jornada do Herói, é um tema que eu gosto bastante. Comecei a gostar dele muito intuitivamente, porque eu gostava de literatura, de filme, de histórias épicas, de Star Wars, Senhor dos Anéis, essas histórias mais imaginativas, de ficção. E depois fui descobrir um cara aqui, que é esse autor aqui, ó, Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Depois, né, fui descobrir ele, que ele tem uma teoria muito boa, que é o monomito, ou a jornada do herói, que é basicamente, vou contar bem rapidamente, né, para não ser meio palestrinha aqui, meio didático. É uma história que é o seguinte, ele conta que várias histórias do mundo ocidental são exatamente a mesma história, é por isso que é um monomito, é a história do mesmo mito, que é a história de... É uma forma de narrar uma história que começa do herói lá no mundo comum, depois ele vai passar por uma grande aventura, tem um mentor, tem os aliados, ele vai cumprir uma trajetória, um ciclo, até fazer o regresso dele com o Elixir, né, com a recompensa. Essa história, por exemplo, a Igreja Católica, a história de Cristo, é uma história baseada no monomito. A história de Moisés, as histórias religiosas são baseadas no monomito. E aí, as histórias fantasiosas, Star Wars, Senhor dos Anéis, esse filme agora, 1917, que concorreu ao Oscar, é completamente construído a partir da Jornada do Herói. E a Jornada do Herói acaba não sendo só uma representação narrativa, né, fictícia. Por exemplo, Jung, e aí você pode falar muito melhor do que eu com propriedade, ele trabalha com arquétipos, ele trabalha com a Jornada do Herói, com essa construção e com essas etapas, porque nada mais do que são etapas psicológicas e da vida da gente. E aí, por isso, bom, você sugeriu uma live, né? E por isso a gente veio com essa ideia. Eu acabei trabalhando muito com a Jornada do Herói também no meu mestrado. Eu fiz sobre humor no esporte. E a história do esporte é contada também a partir de uma jornada do herói, a partir da mitificação, da construção de personagens míticos. E para construir o personagem mítico, ele faz essa trajetória aí da jornada do herói. Só que aqui a gente não vai falar de humor, nem de esporte, nem de... A gente vai falar de vida, né? De personalidade de vida a partir dessa trajetória aí durante a quarentena. Acho que é isso, né? Basicamente. Sim. E aí, André, a gente estava discutindo hoje, né, gente? Mais cedo, eu e o André pensando aqui um pouco no eixo norteador da live, né? E você estava falando dessa questão da transformação, né? Do E, mito em relação ao período que ele passa de entrar numa jornada e de sair dessa jornada transformado. Fala um pouquinho para a gente disso. bom, é isso. Na verdade, o herói, quando a gente geralmente pensa o herói, a gente acha que assim, é o cara super poderoso, de grandes poderes, de grandes conquistas ou de grandes sacrifícios. Na teoria de Campbell, o herói, na verdade, nada mais é do que o personagem que vai se transformar. Você vai começar de um jeito e você vai terminar de outro. Se você quer saber quem é o herói de uma história, de uma série que você esteja vendo, de um livro que você esteja lendo, ou até da vida de alguém a partir de recorte, é a pessoa que vai mais passar por transformações. Esse é o herói. E aí a gente, pensando nesse negócio desse negócio da quarentena, como esse período pode ser um período de transformação da vida da gente. E não precisa ser uma grande transformação. Ah, a partir de agora eu vou virar um praticante de yoga nessa quarentena, ou vou ser um leitor voraz, ou vou ser um grande faxineiro, ou um grande músico, vou aprender vários instrumentos. Não, não é isso. As transformações podem se dar em pequenos ciclos. E basta muito de você aceitar esse desafio e entender que as coisas são aventuras, né? A Jornada do Herói propõe uma aventura. E eu acho que passa muito por isso. Pelo menos é a ideia de Campbell, né? Uhum. E, por exemplo, a quarentena, se você encarar ela como uma aventura, né? Era uma coisa que a gente não queria viver. Mas, enfim, se impôs pra gente e agora a gente está nesse ambiente. E a quarentena, ela, ela, ela cumpre o primeiro objetivo da Jornada do Herói, que é a fuga do mundo comum. Todo herói, e aí você pode lembrar de qualquer história, ele começa vivendo a vida dele no mundo comum. Quando acontece um fato, dispara um fato, e ele é obrigado a viver no mundo extraordinário. Ele é obrigado a aceitar um convite para uma grande aventura. Então, se a gente imaginar que a gente estava levando nossa vida normalmente,
com nossas obrigações, com a cidade funcionando, com seus trâmites, enfim, todo um funcionamento. E aí disparou um fato, que foi o contágio do coronavírus, e agora o mundo está de cabeça para baixo, né? As ruas paradas, os empregos, muita gente trabalhando em casa, quem pode, né? Quem não pode tem que trabalhar na rua, mas enfim, a cidade cumpre uma nova lógica, o mundo está cumprindo uma nova lógica, porque é uma coisa em uma escala global, e virou uma aventura, né? Assim, o que é a nossa vida a partir de agora? Então, isso é o convite para a aventura, para a gente viver um ciclo e encarar isso aí. Uhum. E é muito interessante pensar nessa questão da transformação, né? Que a gente entra nessa jornada e é convidado a se transformar, e convidado a se transformar não só enquanto pessoa, mas enquanto coletividade, enquanto mundo, país, estado, cidade, enquanto planeta, né? De uma certa maneira. E assim, tem esse lado grandioso, né? Importante da gente ser convocado enquanto uma coletividade maior. E tem o lado da gente também ser convocado individualmente, né? Assim, a gente ser convocado nessas pequenas coisas que podem ser grandes coisas, né? Do dia a dia. Uma transformação na nossa relação com o espaço, né? Em uma outra live eu estava falando sobre isso, assim, a nossa relação com a espacialidade, eu gosto muito de Heidegger para falar disso, é uma relação em que o espaço métrico da nossa casa, ele não é determinado da forma como a gente sente pelos metros, né? Ele é determinado por como a gente sente esse espaço. Eu até sugeri um filme, eu vou sugerir de novo aqui, Um Sonho de Liberdade. Esse filme mostra uma pessoa que fica presa numa solitária e ele tem uma sensação de amplitude daquela solitária, porque ele fica pensando em transcender, ele fica pensando em sair dali e construir um barquinho numa praia do México. Né? Isso me lembra muito Viktor Frankl, né? Porque Viktor Frankl foi um psicólogo preso no campo de concentração em Auschwitz. E Viktor Frankl descobriu que as pessoas que conseguiam manter minimamente a sanidade mental, algum recurso de saudável dentro daquele lugar extremamente adverso, não se jogavam na cerca elétrica para morrer e suportavam aquela trajetória, eram as pessoas que tinham uma transcendência, ou seja, elas tinham um porquê lá fora, sabe? Eu quero sair daqui porque eu quero saber onde é que minha mulher foi, onde é que meu pai foi. E Viktor Frankl viu a mãe e o irmão morrerem caminhando, que ele dizia, de cabeça erguida, eretos, em oração para a câmara de gás. Ele viu isso acontecer. E ele foi uma das pessoas que conseguiu manter essa sanidade mental. Ele queria saber onde é que estava a esposa dele. Né? Aí já tem várias histórias, né? Não sei se é verdade ou não, que ele veio a saber que a esposa dele morreu aqui no Brasil, né? Numa conferência que ele fez no Sul. Não sei se é real, mas enfim. O importante é isso, assim, essa questão de a gente usar a nossa capacidade de transcender. E transcender para onde? Transcender para passado, transcender para futuro, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, quanto é gostoso algumas pessoas mandarem fotos digitalizadas antigas para a gente poder ver o nosso passado e olhar de novo para a nossa história, né? E pensar nas nossas relações e pensar no futuro também. Quer dizer, a gente enquanto pessoa, família, casal, grupo coletivo de trabalho, o que a gente pode projetar agora para o futuro? Quais são os espaços que a gente não está ocupando, internos e externos, e que a gente pode ocupar depois que essa quarentena passar, né? Então, eu penso muito nisso. Então, o Heidegger ele fala, a gente não vive nem o tempo e nem o espaço de forma determinada pela cronologia ou pela métrica, né? Porque o nosso tempo também, eu vou dar um exemplo, tem dia que 24 horas são insuficientes para eu passar meu tempo em casa. Eu falo, meu Deus, não deu tempo de fazer nada hoje. E tem dia que eu tenho a sensação de que o dia se arrasta, né? Depende muito desse estado interno, né? De como a gente está se sentindo e se relacionando com o nosso ambiente, se relacionando com as pessoas com quem a gente está convivendo dentro de casa. Eu, no caso, estou sozinha aqui, né? Minha família está longe, está em outro estado. E eu estou sozinha em casa. Até outro dia, passei os 10 primeiros dias dessa quarentena acompanhada por amigos na Serra, mas agora eu estou em Porto Alegre sozinha. E assim, a minha sensação é de estar acompanhada por muita gente, né? Por muitas pessoas. Isso reconfigura muito essa noção do estar só e de estar acompanhada, né? É verdade. Tem uma coisa que você falou, assim, logo no início, que me chamou muita atenção, que é isso dessa viagem interna, né? Assim, é uma coisa em escala global, o mundo todo está sofrendo da mesma coisa, estamos conectados com o mesmo fato, que é a pandemia, mas cada um vai enfrentar esse momento da quarentena
muito individualmente, muito em uma viagem interna, a partir do seu background, a partir de suas imersões, das suas viagens, né? Então, é ao mesmo tempo uma coisa que conecta todo mundo, mas tem a nossa parte ali interna, né? E tem uma coisa na jornada do herói que é logo o primeiro passo, na verdade, que é a negação. Assim, né? A gente vive num mundo comum e o mundo se transforma, e o primeiro momento, e aí você, como psicólogo, pode falar muito melhor do que eu, que é negar. A gente nega, né? É do ser humano, é até como um instrumento de defesa. A gente nega aquele convite. E a jornada do herói prevê isso. Que o herói, no primeiro passo, ele nega a convocatória para a aventura. Ele não quer ir, ele quer viver no mundo comum. E acontece um fato, alguma coisa acontece que dispara que ele vai viver a partir disso. Então, e a gente vê muito isso, né, aqui nesse momento da quarentena, por exemplo. Tem ainda muita gente que está negando, está querendo viver a mesma vida, assim. Às vezes é o idoso que quer sair para comprar fruta, quer ir para o mercado, porque ele não quer acreditar que esse vírus não vai existir, não vai chegar, a gente vai negando aquilo ali. Ou gente que quer levar uma vida normal, vai para o bar, vai beber, enfim, está querendo conviver num espaço de uma cidade que, nesse momento, não existe mais. Aquele mundo comum que a gente vivia, não existe mais temporariamente, né? Está temporariamente suspenso. E a gente tem casos patológicos, doentios, como, por exemplo, do presidente Bolsonaro, que está negando a todo custo a existência de um vírus que está matando gente, que na Itália já matou mais de 8.000 pessoas, na China, na Espanha também. Ou seja, negar um fato existente que mexeu com a nossa estrutura de vida, com a nossa narrativa, com a nossa relação com o tempo. E, enfim, tem esse momento da negativa. Mas esse momento não pode ser um momento sem prazo de validade, né? A negativa é um momento inicial, mas você não pode viver num mundo alternativo ao que está se impondo. E aí, inclusive na jornada do herói, a negativa tem um prazo. Como na psicologia, acho que você explica muito bem, né? A negação tem que viver aquele momento para você depois seguir em frente. Não é isso? Exato. Na psicologia, eu diria que esse momento da negação é quase que um momento de luto, né? De uma fase, de uma etapa do luto. Então, se entende, por exemplo, é utilizada essa explicação para falar de um momento em que se recebe um diagnóstico de uma doença grave. Primeira etapa, negação, né? Ou seja, não só uma doença grave, mas qualquer situação muito, muito adversa, que a gente não quer acreditar que está acontecendo, que a gente não consegue acreditar, não é uma questão racional, né? Não, eu não vou acreditar que está acontecendo. Não, não é uma escolha, é um direcionamento psíquico para isso, né? Então, o psiquismo de uns se direciona para um enfrentamento e uma consciência mais imediata, outras pessoas vão negar, né? É muito comum essa negação inicial, não diria para todos, mas é bem comum, é entendido como um estágio comum, né? Mas ele tem um prazo, ele tende a se diluir em algum momento. Por isso que eu penso que é muito importante também a gente não julgar as pessoas e não condenar as pessoas, né? A gente tentar, uma vez entendendo que isso é um processo que pode acontecer, acolher essas pessoas e tentar dizer, olha, nós estamos juntos, né? Ao invés de atacar, você é egoísta, você é isso, você é aquilo outro, você está saindo, né? Assim, não, vem cá, vamos conversar, né? O que está acontecendo? Vamos pensar junto em alternativas, porque assim, é uma coisa que a pessoa às vezes não está escolhendo também, né? É óbvio que, né, gente, é preciso ter muita cautela com essa coisa de acolher, por exemplo, um dirigente importante no país e que pode levar um país a um genocídio, né? Então, eu penso que é muito importante a gente pensar assim, se alguém como ele está negando, tem que ter uma coletividade de ministros, de assessores, de pessoas competentes para dizer, não, vamos pensar junto. Isso aqui não pode ser negação coletiva, não. Né? A gente está falando de um país inteiro. A gente está falando de um risco enorme de muitas e muitas pessoas morrerem, como está acontecendo na Itália. Então, se a gente tem experiências aí de outros países, de como conseguiram controlar, tem dicas, tem ciência para isso, né? É importante que a gente ouça, né? Eu tenho batalhado nessa frente de fica em casa, porque, inclusive, eu estava dando um exemplo de Mel Porto, que é uma amiga que eu sigo, que eu gosto muito, que Mel é corredora, é atleta, ela é motivadora, ela tem 20 mil seguidores motivando, mas Mel falou, gente, vamos ficar em casa, porque se é importante para mim sair para correr, é importante para o outro ir no mercado, é importante para o outro fazer outras coisas. Então, se todo mundo considerar o que é importante para si, e falar, eu vou sair porque é importante para mim, isso acabou, tá todo mundo na rua. E aí a gente tem um risco de morrer numa escala muito maior, né? E assim, pensar nessas questões econômicas, como algumas pessoas já alegaram para mim, né?
Ah, mas você não está pensando que daqui a pouco as crianças estão morrendo de fome? Gente, né? Assim, as questões econômicas são importantes, mas a gente tem como pensar alternativas para isso. O próprio governo está pensando em ações, as empresas, as instituições, está todo mundo nesse momento refletindo e unindo esforços para pensar nessas alternativas econômicas, né? Então, a gente pode segurar a onda econômica se a gente segurar a onda vivo, né? Porque morto é que a gente não vai trabalhar, ir para a escola e fazer as coisas e seguir a vida, né? Então, Verdade. no fim das contas, essa questão da negação é um processo, é uma etapa que a gente pode vivenciar, mas é uma etapa que a gente precisa, junto enquanto coletividade, tentar superar, né? Tentar superar para não ficar estagnado dela e caminhar em direção a essa transformação, né? Dessa jornada do herói. Como é que eu vou conseguir Sim, sair transformado disso? sim. Eu, Tem, tem diga, uma, André. tem uma fala que você. Na verdade, é uma anedota, uma piada aqui do Carnaval de Salvador, que eu gosto muito, assim, que tem uns mandamentos que o pessoal brinca, né? Mandamentos do Carnaval de Salvador. Aí tem um que é sobreviver, ficar vivo. Acho que a gente dá para aplicar a essa quarentena. Tem que se Pois cuidar é, e aí, sério, a gente ficar vivo. Assim, a economia é um segundo passo, o segundo momento é se cuidar, ficar vivo. Vamos sobreviver. exato. E E vamos sobreviver, lembrar também, sobreviver fisicamente, se preservar, né? Vamos se cuidar. É fundamental. É um ato de revolução, revolucionário e firme, né? De vitória, inclusive contra esse discurso de ódio, né? Que está aí. Você falou dessa negação. A negação em Bolsonaro não é uma negação inconsciente, uma negação de quem quer estabelecer o mundo. É uma negação discursiva, intencional, né? É a negação em favor do discurso econômico. Então é diferente do discurso da vida. Então, se preservar, ficar em casa, se cuidar é um discurso de vida fundamental. E a gente está combatendo isso também, né? Se cuidando, se preservando, não saindo de casa, alertando as outras pessoas. Você falou também dessa coisa do acolher, né? Não só julgar. Os meios de comunicação, eles mudaram muito o discurso da primeira semana para essa agora. Assim. O primeiro discurso era fique em casa, né? Assim, é uma coisa meio positiva, você tem que ficar em casa. Mas agora já é uma coisa assim, se puder, fique em casa. Sabe assim, entenderam que tem pessoas que vão precisar sair ou que trabalham em profissões consideradas essenciais e tem que exercer o trabalho, ou que entender que o ser humano é complexo, né? Pessoas, mesmo diante de uma ameaça iminente de vida, vão querer sair e se arriscar. Então, é um discurso de acolher e orientar. Ó, se puder, fique em casa, é desejável que você fique, é recomendável, é para o seu bem, é para o bem da coletividade, né? A gente, hum, o vírus fez a gente pensar o mundo muito numa relação coletiva, porque se eu for individualista, egoísta e querer sair, eu posso me infectar e infectar os outros. Então, não é só uma coisa, eu vou me responsabilizar pelo meu ato. Não, a sua ação também impacta nos outros. Então, é muito funcionamento em cadeia, um funcionamento de ciclo, que é um funcionamento, né? Já puxando de novo para o assunto, é um funcionamento da jornada do herói. Eu vou mostrar só rapidinho aqui, que eu abri aqui na internet, ó. Aqui é o sim, desenho de um ciclo, né? De um ciclo de jornada do herói. Né? Aqui já é aplicando na psicologia, mas tem aqui hum, status quo, para aventura, que é a recusa, que é aquela que a gente falou da negativa, o mentor, e aí né, o mentor, que é uma coisa fundamental, que é a pessoa que orienta, e a gente acabou de falando disso, os meios de comunicação podem cumprir esse papel, um colega seu pode cumprir esse papel, ou até você pode ser o mentor de alguém, de explicar, hum, de acolher, de dizer, gente, é importante isso, né? Como a Jornada do Herói trabalha com arquétipos, essas figuras elas ficam brincando, né? É um jogo de figuras. Você assume várias personalidades. Em algum momento você pode servir para orientar alguém. De repente, por exemplo, agora, a Rosita está fazendo um vídeo de psicologia, ela está cumprindo uma função de mentora, né, de orientando. Quando você liga o hum, vídeo ali para fazer um exercício físico durante a quarentena, aquela pessoa que está ali recitando aquele exercício, ela está cumprindo o papel de um mentor. E às vezes sim. você está conversando com seu avô, sua avó, dizendo, não, fique em casa, é importante, tem esse vírus, ele atinge uma população de risco, você faz parte dessa população, se cuide. Você está cumprindo esse papel de mentor também, né? Você pode ser herói e mentor da mesma trajetória. Isso é Uhum. fundamental porque estamos todos vivendo várias jornadas do herói simultâneas, cada um na sua, porque é uma coletividade, mas também é um individual, é um individualismo ali presente. Exato. E assim, a gente estava discutindo também sobre essa questão desse trânsito individual, né? Tem muita gente fazendo esse papel do mentor, dando dicas, né? De como ficar em casa, fazer o que em casa, como criar estratégias, criativas para as crianças. E aí a gente fica em dois polos, né? Eu penso que a gente fica transitando. E a gente acha que André vai cair. André?
Tá me E aí, ouvindo? eu fui mexendo no comentário para ler os comentários, acho que eu travei. Vai ter que sair de novo? É bom. Eu acho que não vai Tá, voltar. Eu te tá, espero. tá. Gente, esperem só um pouquinho, viu, gente? Não vou falar não para não perder. Deixa eu lendo aqui o que todo mundo tá falando. Sim, falta de empatia, Luciano, crueldade, violência. Ele voltou. Pronto, Por onde voltei. Eu não vou mexer no comentário, porque toda vez que eu mexo, dá problema. Não tô... Depois você vai conseguir ver todos os comentários depois que a live acaba, a gente consegue ver tudo depois de novo. Ah, Eu então melhor. geralmente fico vendo, aí eu escrevo para as pessoas, algumas individualmente, né? Porque não dá para a gente responder tudo aqui, eu escrevo no direct para a pessoa Ah, então continuar a tá. discussão. Eu vou tentar ler aqui, o que estiver passando eu leio, não vou tentar mexer não, porque deu problema duas vezes. Mas depois qualquer coisa volta, não tem problema não. Então, Certo. André, eu estava falando, né, da coisa das estratégias, né? A gente tem dois polos aí. Um que é produtivista, que é o que a gente já fazia antes, né? De produzir, produzir, fazer, fazer. E o outro é de esperar esse ócio acontecer, viver esse ócio, experimentar novas formas de relação com o tempo, com o espaço, consigo mesmo. Porque é importante a gente fazer coisas criativas e encontrar maneiras, sim. A live de domingo, que eu planejei para domingo, é uma live de dicas, né? Uma live que a gente vai pensar a arte aí, depois eu divulgo, mas pensar como é que a gente pode trabalhar a arte dentro de casa e encontrar formas de experimentar coisas diferentes, a partir de diversas artes aí que a gente vai discutir. Mas, independentemente disso, é preciso também, às vezes, entender que tem dia que a gente vai estar mais recolhido, tem dia que a gente vai estar mais triste, tem dia que a gente vai chorar, tem dia que a gente não quer fazer nada porque tem um estranhamento que a gente não sabe nem explicar, nem nomear. E a gente precisa se permitir também. Penso que precisaria se permitir também. O ócio, o ócio ele dá espaço para a criatividade. Ele dá espaço para a gente conseguir, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que é uma dica importante, a gente aprender a meditar, né? Muita gente não consegue meditar, e eu estou falando de mindfulness, né? A ciência já comprovou que a meditação, que é milenar, hoje se fala em mindfulness, né? Ou seja, atenção plena, conseguir parar e focar essa atenção plena e concentrar na respiração, concentrar no seu corpo, isso amplia a consciência. Isso ajuda a gente a ampliar a consciência, inclusive em enxergar coisas aí que a gente precisa trabalhar em nós, nas nossas relações, com a gente mesmo, com o outro, com o mundo, com o ambiente, porque assim, independentemente das teorias conspiratórias, que tem várias, o que a gente sabe é que, sendo ou não esse vírus resultado de uma relação abusiva que o ser humano criou com a natureza, independentemente disso, ser ou não, a gente tem uma relação abusiva com a natureza. A gente tem uma relação abusiva com o planeta, né? A gente tem uma relação abusiva com a gente mesmo, porque nas nossas próprias famílias a gente tem relações de poder abusivas, né? As relações de poder do governo, macro, elas são representação do que começa lá em casa, né? Dentro de casa a gente tem relações de poder que se estabelecem, que são opressoras ou não são opressoras, né? Assim, eu estudo família no doutorado e uma das coisas que a gente sabe bem, e não precisa nem estudar para saber, é que família é ninho de aconchego e fábrica de neurose, né? De uma certa maneira. Mas é ninho de aconchego. Fabrica neurose, mas também dá aconchego, né? Então, de uma certa forma, a gente pode usar esse momento para a gente pensar as nossas relações familiares, para a gente não ficar só no produtivismo, né? De vamos fazer coisas que a gente vai ter habilidades e competências maiores depois, não necessariamente, né? Vamos serenar nas nossas relações e pensar assim, peraí, gente, a gente não conversa sobre morte, a gente não conversa sobre sexo, a gente não conversa sobre esses temas tabus, né? Morte e sexo, por exemplo, são temas tabus. São difíceis, mas se a gente fizer uma roda de conversa em casa, de repente a gente pode pensar assim, vai ser desconfortável, vai ser chato, vai ser difícil, mas vamos tentar respirar em uma para o outro e a gente falar sobre, né? Então, sugestões, né? Não sei, não estou dizendo que tem que ser ou deixar de ser, mas sugestões da gente pensar nisso. Por que a gente não fala sobre tal assunto? Porque tem segredos, temas que a gente não fala sobre, e que se a gente começar a falar sobre, pode ser muito bom, né? De uma certa maneira, pode ajudar muito a gente a sair dessa jornada transformados, né? É verdade. É verdade. Você falou uma coisa aqui dessa relação com a natureza, né? E aí tem uma coisa muito irônica nessa relação com o coronavírus, né? Com a doença Covid-19, que é o seguinte. Essa é uma doença que ela afeta principalmente os pulmões, né? O sistema respiratório.
maioria dos casos de óbito são pessoas que chegam nos hospitais com falta de ar e como não tem respiradores suficientes, as pessoas acabam morrendo. Então, é uma doença em relação à respiração. E é engraçado que nesse período da quarentena, e aí talvez seja grande ironia, o que o mundo deu para a gente foi um grande respiro desse sistema que a gente vive, né? Dessa relação, uma grande pausa, um grande respiro nessa relação louca que a gente vive com a vida, com nós mesmos, com a cobrança externa. Então, é um momento de pausa, assim, de interrupção, é um respiro no modelo de vida, né? De um vírus que traz justamente o problema respiratório. E aí também, assim, o que fazer com essa pausa, né? O que fazer com tanto tempo livre? A gente se acostumou tanto a preencher nossos espaços, nossos tempos. O que fazer com tanto tempo livre? A gente se vê diante de um grande dilema e muita gente apelando para o tédio, para a agonia, para o desespero, porque a gente não se acostumou a viver com um tempo muito favorável a nós, na verdade. O tempo está jogando favorável a nós. É uma forma de positiva a gente enxergar isso. Pô, a gente tem tanto tempo para fazer tanta coisa que não pode, que não, no dia a dia não pode. Ah, claro, não é uma relação de férias, né? Ah, o lazer está todo disponível para você e você com o tempo. Não, é um momento muito mais de introspecção. Você dentro de sua casa, com um respiro. E você não precisa preencher esse tempo. Ah, eu vou fazer 15 exercícios, vou ler 30 livros, vou ver 500 séries. Não, você de repente pode ficar em sua casa deitado na rede, ou deitado na cama, ou pensando, ou mexendo no guarda-roupa, mexendo em arquivos. É uma forma muito de você se conectar com você, com o seu momento, com as coisas que você tem vivido, né? É, de fato, um grande respiro, né? E eu acho que, já voltando para o assunto da jornada do herói, é tentar ver como a gente pode se transformar nesse momento, né? Assim, desde pequenas coisas. Por exemplo, uma coisa que um depoimento meu nessa quarentena, eu nunca fiz uma live na vida. Estou fazendo aqui nessa quarentena, a partir do seu convite. Então, uma coisa assim, pô, eu aproveitei já esse tempo para fazer uma coisa que eu nunca fiz. E de repente estou até gostando, tá sendo até divertido. De repente eu vou virar até um blogueirinho, né? A partir dessa, André, a por partir dessa favor, vire quarentena. blogueirinho, que eu sou a fã número 1. Eu não, sou namorada número 1, sou a número 2. Inclusive ela tá aí, Júlia, apareceu aí, mandou um coração. Meu irmão Ela tá também tá aqui, aí. eu vi ela comentando. Ela comentou, Eu Júlia, também comecei live herói. agora, André. Eu fiz 2 lives. Que Não, eu só deixa eu falava te os comentários interromper. porque rápido aqui, eu não quis mexer para não dar problema de novo. Mas eu vi meu irmão, Pedro, Verônica, uma grande amiga, que foi minha amiga, foi minha colega na escola, no inglês, na faculdade, a gente se encontrou em vários momentos da vida, eu vi que ela também comentou. Eu vi que acho que sua irmã também comentou, Rosinha Barral. Tem uma galera comentando aí, enfim. Eu não vou Tem mexer uma para não dar problema. galera. E a gente pode, eu assim, super. Já falo pra namorada dele aí, ó. Pega no pé dele pra ele virar um blogueirinho. Né? Porque você tem muita coisa para contribuir, André, né? Inclusive, tem uma coluna que você trabalha aí, né? Baianidades, que é uma coluna que está aí sempre trazendo textos maravilhosos. Eu gosto muito, eu sempre divulgo o seu trabalho e eu acho que você tem muito a contribuir, sabe? E a gente precisa pensar assim. Eu também não fazia live, eu sou tímida, né? Ninguém acredita, mas eu sou. E eu nunca tinha feito live, e eu comecei a fazer impulsionada por isso, por esse desejo de assim, peraí, gente, como é que eu posso estar com as pessoas? A gente fica na universidade, às vezes produzindo conhecimento tão distante da realidade, sabe? E agora a gente está sendo frontalmente atacado, enquanto professores, enquanto cientistas, enquanto produtores de conhecimento. A gente está sendo atacado e às vezes a população não sabe o que a gente faz dentro da faculdade. Né? Tem serviços que a gente faz de atendimento à população? Tem, mas a gente pode fazer mais, né? A gente está se organizando enquanto universidade também para a gente socializar mais esses saberes, tirar mais desses muros da academia, porque não deixa de ser um estabelecimento de uma relação de poder também. Né? Nós aqui somos intelectuais, sabemos e o povo não sabe. Não, todo mundo pode saber. Né? Na verdade, o processo educativo é um processo de resgate do que já está nas pessoas. Né? É um processo de resgate olha, tudo isso já está em todas as pessoas. Existe uma sabedoria em todo mundo não, mas uma potencial sabedoria nas pessoas que não estudam, que estão no senso comum também. A gente precisa entender que não é só o saber científico que tem valor, né? Eu, por exemplo, sou contra isso, essa ideia de dizer que só a ciência tem valor. Ela tem extremo valor. E ela está sendo, infelizmente, atacada. E agora a gente está vendo a importância dela, né? Nesse momento de coronavírus, o quanto a ciência tem uma importância na nossa vida, mas valorizar os outros saberes também, de quem não está na universidade, e a gente está junto nisso, contribuindo juntos, né? Porque tem pessoas que nunca estudaram, mas tem uma sabedoria muito maior de aplicabilidade do conhecimento no cotidiano, né? Então,
Eu penso que é importante, inclusive eu queria pedir, eu não sei que horas são, gente, eu não estou conseguindo ver o horário, só para a gente saber do tempo. 8h04, pelo meu relógio aqui. 8h04, temos tempo ainda. Mas eu queria, André, que você comentasse, né? Eu te falei isso e agora estou lembrando, que você comentasse esse artigo que você escreveu domingo, porque fala sobre Salvador ter passado domingo, a gente foi aniversário de Salvador, cidade que a gente ama, é a cidade que eu nasci, né? Vivi nela 8 anos e nasci há 41. Não tenho medo de falar de idade, não, isso aí para mim não é problema, não. E Salvador é uma cidade que eu amo muito e fez aniversário nesse domingo. E André escreveu um texto sobre Salvador ter passado por várias epidemias, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para a gente poder pensar assim, pô, Salvador está aí forte, sobreviveu a uma série de coisas, a gente também pode sobreviver, né? Sim, é verdade. Só um pouquinho antes de falar do texto, só pegar um gancho no que você falou de duas coisas, né? Primeiro, da ciência. A gente vai vencer esse vírus, e eu tenho fé absoluta que a gente vai vencer, através da ciência. Quem vai fazer os testes, quem vai desenvolver a cura, quem vai desenvolver a vacina, a prevenção, é a ciência. Então, esse discurso desse governo, por exemplo, ele ataca o saber científico, ataca a construção, a intelectualidade, a organização. Ele ataca de uma forma afrontosa. E quem vai vencer esse jogo é a ciência. Então, é uma prova do que, como a gente tem que valorizar a universidade, a pesquisa, o desenvolvimento, um mundo construído a partir disso, sem ignorar, claro, os saberes constituídos fora, mas valorizar a ciência é fundamental. A gente vai vencer o coronavírus pela ciência médica, que não é feito de achismo, ou de fake news, ou de opinião vazia do que eu acho que é. Não, um saber ter testado, comprovado, que várias pessoas vão estar engajadas naquilo, testando e negando e comprovando hipóteses, e é assim que vai se vencer o coronavírus. Então, esse primeiro ponto para a ciência. O segundo ponto você falou do... A ciência e o conhecimento. A ciência, e o conhecimento. Conhecimento. Né? E a ciência, ela sempre parte de um saber empírico, de um saber de vivência, né? Seja no reconhecimento das plantas, seja na construção de um saber, de uma relação ali inicial com as condições materiais, com as condições da natureza, sempre parte de um saber. E aí, segundo ponto que você falou desse saber fora da academia, que também é fundamental, e uma coisa que, por exemplo, na coluna Bahianidades, a gente valoriza muito, que é o saber do povo. Se a Bahia é o que é, por causa do povo que tem. Tem uma música de Caetano, que é uma música talvez que eu mais gosto de Caetano, que é Milagres do Povo, e eu não vou cantar aqui, obviamente, porque falei de Caetano, não vou cantar. Mas é uma letra que fala do povo, né? O povo que produziu milagres. E apesar de ser um povo que foi escravizado, o negro que veio aqui escravizado, tal, ele produziu milagres a partir da Bahia, da terra, aqui, do povo aqui, né? Os grandes milagres são feitos por nós, pelo povo brasileiro, né? O povo baiano e brasileiro. Que é um saber que não é acadêmico, é um saber nosso, a nossa vivência. É o candomblé, são nossas manifestações, são as festas de largo, são nossa relação com a cidade, nossa relação com o corpo, nosso entendimento de espaço, que é uma coisa que é nossa, né? E enfim, a gente produziu milagres nesse Atlântico Sul aqui, a partir disso. E aí, falando Bahianidades, né, eu e João Galdê, que a gente divide a coluna cada 15 dias e publica, a gente escreve muito sobre o povo baiano, o povo... a gente acaba tendo uma visão muito a partir de Salvador, e eu acho que a gente tem que expandir para o interior, que acaba sendo muito preso, né? Mas é sempre a visão a partir disso, né? Do nosso olhar aqui. E a coluna que eu escrevi no último domingo, né? Nos 471 anos de Salvador, foi sobre tantas epidemias que Salvador já enfrentou e venceu. A gente já teve epidemia de cólera aqui, matou mais de 25 mil pessoas, Salvador e Recôncavo. Teve epidemia de varíola, de febre tifoide, peste bubônica. Entre 1850 a 1930, a gente vivia uma cidade que não tinha saneamento, não tinha rede de esgoto, não tinha água tratada, a água era buscada nas fontes, e as fontes eram contaminadas porque eram a céu aberto, não tinha encanamento, as casas eram geminadas, né? A gente está falando de uma realidade que parece distante, mas ainda é para muitas comunidades pobres. Mas isso antes era para a cidade praticamente inteira. Era uma realidade da cidade inteira. E aí vem uma ação de saneamento, de urbanização da cidade que transformou Salvador ter um aspecto melhor, embora ainda muito desigual. Mas a gente venceu essas epidemias. Essas epidemias foram vencidas. E o texto, ele fala dessas epidemias, fala das mortes, da quantidade de pessoas que morreu, mas eu terminei, foi até uma sugestão de Júlia,
minha namorada, que terminasse com uma mensagem positiva, para dizer se a gente venceu, né? A gente enfrentou tudo isso e venceu. E é isso, né? Essa é a relação da cidade, né? É uma cidade que, com 471 anos, já passou por uma série de coisas e sobreviveu. E eu tenho uma fé absoluta que a gente vai sobreviver também ao coronavírus. Eu também Vamos acredito. sofrer, vai ser difícil, mas a gente vai vencer, vai passar. Sim, sim. E o que eu tenho esperança ainda é que a gente consiga rever a nossa relação com a nossa forma de viver, né? Essa nossa forma de viver capitalista, né? E que para além dessa questão de direita e esquerda, a grande questão não é direita e esquerda, a grande questão é assim, como é que a gente pode viver num mundo em que as pessoas podem existir, né? Ser validadas. Eu não preciso, para eu existir, invalidar a existência de ninguém, né? Então, que a gente possa viver aí alguns modelos de países que têm uma condição de vida muito mais igualitária para as pessoas. Não precisa que tenha alguém ganhando 100 mil reais por mês para que tenha mais 100 ou 100 mil passando fome, né? Então, eu penso que O Papa Francisco falou disso essa semana, ele tem falado bastante da relação da economia da pandemia com a economia, né? O que a gente pode rever, como é que a gente pode passar por essa travessia aí, encontrando uma forma muito mais salutar de existir enquanto coletividade, né? Então, eu tenho esperança, sim, eu acho que a gente vai sair dessa e eu penso que a gente vai sair melhor, mais fortalecidos individualmente, coletivamente, enquanto planeta mesmo, né? Assim, de repente, respeitando mais também a natureza, é uma coisa que vou tentar falar na live de domingo aí, meu irmão é geógrafo e a live vai ser com ele também, ele e outras pessoas, e tentar reforçar isso e pensar nisso, assim. Como é que a gente pode estabelecer uma relação mais saudável com a natureza, né? É uma coisa que a gente pode parar para pensar agora também em casa, né? Individualmente e coletivamente. A gente tem uma relação, para quem gosta e tem interesse, pode estudar sobre o lixo. A gente tem uma relação com o lixo que é mágica, né? A gente produz um monte de lixo em casa, solta na porta e plim, sumiu, né? O que vai acontecer com ele? Eu estava esses dias na Serra, foi muito interessante que eu vi. Eu não via isso, eu acho que eu nunca vi isso na vida, né? Eu estava lá e Dona Verna, que é a senhora amiga que me acolheu, ela pegava todo o lixo orgânico e eu falava assim, a senhora separa, porque aqui em Porto Alegre a gente é obrigado a separar lixo orgânico de inorgânico, né? O reciclável tem uma coleta seletiva e quem não faz é multado, né? Os prédios são multados, as casas são multadas. E aí eu perguntei, aqui tem coleta seletiva? Ela falou assim, não, mas assim, o lixo orgânico todo eu coloco na horta ali, eu jogo tudo na horta porque fecunda ali aquele espaço, aquela terra. Então, tudo ela Ah, joga ali e o orgânico é que ela coloca para o lixo, né? É uma sabedoria incrível. Então, no fim das contas, tem N coisas para a gente pensar. N coisas que estão tão automatizadas no nosso cotidiano e que a gente não para pensar assim, peraí, isso aqui é natural, isso aqui é construído, construído como, com quais bases e quais as repercussões que isso tem para mim, para os outros e para o planeta, né? Então, eu penso que é isso, assim. sim, concordo totalmente. Não está aparecendo mensagem aqui para mim, então, enfim, eu não sei quem que as pessoas estão mandando. Se você, eu não quero mexer, mas aí qualquer coisa você fala, tá? Uma coisa que eu estava olhando aqui, olhando de novo o anagrama da Jornada do Herói, e acho que é uma coisa que vale a gente citar, é assim, como ele se promete, né, e acredita-se que esse período da quarentena vai ser muito longo, e é bom que as pessoas saibam que vai ser muito longo realmente. A previsão mais otimista é que a partir de setembro a gente comece a voltar à normalidade gradativa. Nem vai ser uma normalidade absoluta rapidamente. Então ainda vai ser um processo liberando grupos lá, grupos de pessoas que já tiveram a doença ou que não manifestaram, enfim. Essas são as projeções mais otimistas. Como vai ser um período muito longo, é muito natural que você que vai estar nesse tempo enorme, né, recluso, que passe por vários momentos, talvez um momento assim, mais eufórico, vou beber em casa, vou curtir e tal, depois um momento mais depressivo, um momento mais introspectivo, enfim, é uma cadência, né, e você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, sobre essas posições, mas é uma coisa, olhando aqui no anagrama, tem uma fase que eles chamam de fase 7, que é a aproximação da caverna oculta. Vou descrever bem rapidamente. Assim, quando o herói ele aceita a aventura e o mentor auxilia ele, explica, insere ele ao mundo que ele vai passar a viver, tem um momento que ele vai ter testes aliados e inimigos. Ele vai ser testado, vai conhecer pessoas novas, aliados, e a gente pode fazer até uma alegoria com a ciência, né, que é um aliado aqui nesse momento. Os inimigos, a gente já sabe bem quem são de nós.
nessa altura da quarentena. E aí tem esse momento da aproximação da caverna oculta, que é o primeiro grande teste do herói, assim. E aí, pensando nesse modelo da quarentena, vai ter um dia que você vai acordar muito triste e muito angustiado com essa situação toda que a gente vive. Isso já aconteceu comigo. Aconteceu pessoas próximas, de ver que a pessoa está muito triste, está muito angustiada. As notícias trazem um peso dramático para a nossa vida, nem sempre confortam. E aí eu estou falando na condição de um jornalista, de saber que a gente está noticiando coisas que são para ser noticiadas, mas que tem um peso na vida das pessoas, né? Trazem ali uma angústia, ainda mais a gente falando de número de mortes, de sem uma perspectiva de melhora imediata. E tem esse peso, né, sobre tudo isso. E eu acho que sim, nesse período da quarentena vai ter dias que você vai acordar muito mal, muito angustiado, enfim, né? E é saber lidar. Não vamos desistir, né? Vamos enfrentar E isso eu aí acho que também. acolher, né? Sim, Acolher a caverna, né, André? Porque assim, tem um texto que eu sim. escrevi não tem muito tempo, eu acho que está aí no feed do meu Instagram, chamado Integrar-se, né? Que é um texto que eu comecei a discutir a questão de algumas pessoas não se permitirem se mostrar, né? Ter visibilidade, exercitar seus talentos, enfim. E aí, em algum momento, eu falo sobre o mito da caverna de Platão, que é basicamente isso, assim, essa ideia de que eu posso Sim. estar prisioneiro na caverna, em algum momento sair, ver o sol, e ver o sol pode ficar insuportável também, né? Então, assim, a gente não sabe também como é que vai ser ver o sol depois, né? No sentido de olhar para fora, e a gente vai ter que se rever também na hora que a gente sair disso, né? De pensar assim, como é que vai ser a nossa readaptação e como é que vai estar o mundo, a vida, tudo que a gente vai construir lá fora. Mas assim, pensar na caverna também com uma aceitação, né? De, poxa, por que não? Porque a gente vive, né, gente, uma tirania tão grande dessa felicidade, sabe? Porque assim, de uma certa forma, isso dá uma live também, falar de felicidade. A felicidade virou uma grande representante comercial. Ela vende de sabonete a casa e a relacionamento, tudo. Então a pessoa quer ficar feliz o tempo todo, e o que mais tem na internet é gente falando o que fazer para ser feliz, né? E se você não é feliz, aí você se sente um lixo, um culpado, né? Porque assim, olha, disseram que eu sou produto daquilo que eu penso. Então, se eu tô na merda, é porque a culpa é minha. E não, a angústia é humana, né? Angustiar-se é humano, sentir tristeza é humano. A gente tem um filme que até fica uma dica interessante para as pessoas verem, chamado Divertidamente. É uma animação Tá muito fixa, legal, né? maravilhosa, É legal sobre... como ele trabalha a relação dos sentimentos, né? E a função deles, né? Exato. E tem uma função importante, a gente reconhecer a tristeza como tendo uma importância na nossa vida também, e aceitar que tem momentos que é de tristeza. Pô, como é que a gente vai ver um tanto de notícia ruim às vezes e não ficar triste com isso, né? A gente se conecta às pessoas, se conecta à humanidade pela via da empatia, pela via da gente ser da mesma espécie, e poder passar pelos mesmos problemas e sentir essa ameaça como próxima. André vai cair, gente. É, Era um... peraí que André? eu volto. Vou sair, viu? Vou sair e volto. Tá. Esperem só um pouquinho, gente. Divertidamente é incrível mesmo. Chugu. Aqui, tá voltando. André? Gente, peraí. Eu não sei se eu aceitei André ou não aceitei. Alguém pode. Namorada de André, você tá perto dele aí? Você pode avisar para ele pedir de novo? Pronto. Minha mãe tá pedindo solicitação para entrar na live. Mãe, eu acho que você apertou algum botão errado. Opa, voltei. Esse é André, meu eu tô gato. rindo muito aqui porque minha mãe pediu para entrar na live. Eu falei, acho que minha mãe pediu o botão errado. E eu achei que era você, era a minha mãe. Nem me chega nas mensagens e deu problema, enfim, mas voltei. Sim. O que a gente tava falando mesmo?
Você estava falando de divertidamente, das Sim, relações, dos sentimentos. divertidamente. Essa ideia de que a gente acolher os sentimentos é muito importante, né? E a gente não fica nessa tirania de se sentir extremamente inadequado, incompetente, porque parece que todo mundo está vendendo uma coisa que é tão real para várias pessoas, né? Se sinta bem, faça isso, faça aquilo, porque vamos ser maravilhosos, isso e aquilo. E quando você não está se sentindo assim, você se sente inadequado e se culpa individualmente sem pensar nisso enquanto uma produção de significados que é coletivo, né? Porque, como você falou, os discursos estão aí, eles não aparecem do nada. Tem gente produzindo discurso para uma funcionalidade econômica também, né? O que é muito comum. Então, no final das contas, a gente consome muitas coisas e observe a relação das pessoas com as redes sociais. O quanto de pessoas se sente extremamente ansioso, estabelece uma relação de ansiedade ao entrar em Instagram, ao entrar em Facebook, ao ver que o outro tem muito mais curtida que eu, ao ver que o outro passeia muito mais do que eu, né? O outro vai para Paris, eu só vou aqui para passear aqui do lado. Sim, gente, calma lá, né? Calma lá, vamos pensar assim em propósito individual, o que que é bom para mim, o que que eu quero, né? Será que a gente precisa consumir, consumir, consumir para estar bem? Eu não estou falando nem de ser feliz, porque felicidade é uma pauta que a gente pode discutir depois, mas assim, é olhar para dentro. A grande questão é olhar para dentro e não ficar só fora, 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 embora o fora nos constitua, né? Mas ele está tão constitutivo e tão automatizado que às vezes a gente se desconecta da gente mesmo. A gente se desconecta do nosso propósito de pensar assim, quem sou eu no meio dessa massificação toda? Quem sou eu no meio desse tanto de informação que, inclusive, agora a gente tem tantas lives, tanta informação. Quando eu encaminho para as pessoas a live, eu falo assim, olha, veja no seu tempo. Eu, inclusive, estou salvando para colocar no IGTV essas lives, porque assim as pessoas vão ver se elas quiserem ver, se elas estiverem no momento delas, né? Elas se respeitarem e verem que às vezes é muita informação, muita gente fazendo live, muita gente postando texto, muita gente é um excesso de informação que a gente precisa parar e pensar assim, o que que eu quero fazer agora? Eu quero ficar consumindo isso o tempo todo, eu vou ter aquele dia de detoxificação das redes, de não olhar nada, de ficar olhando na janela o que eu posso ver, mesmo do mundo parado lá fora, entre aspas, né? É fundamental. Essa relação que você falou dos sentimentos, né, da angústia e tal, e aí eu estava até olhando de novo na grama, assim, que é exatamente isso. A angústia, a gente, quando está angustiado, a gente fica muito introspectivo, né, muito fechado, enfim, muito... A gente entra muito, né, fica em nós mesmos, né, conseguimos nos conectar com nós, ainda com um sentimento dito ruim. Mas ela cumpre essa função, né, de você angustiado, você não você não está eufórico, você não está histérico, você está introspectivo. E é o momento que você está conectado com você mesmo, né? E talvez daí a analogia da caverna, porque você está entrando dentro de si mesmo, por uma conexão de um sentimento. Então, é compreender também que aquele sentimento, ele está cumprindo uma função, que não é necessariamente negativa, né? Ele tem uma função de conexão, a tristeza, a angústia. E esse momento dentro da caverna, né, que a jornada do herói fala, a aproximação da caverna oculta, que em vários filmes retratam de várias formas. Enfim, na cultura pop, por exemplo, Guerra nas Estrelas, né, Star Wars, tem uma cena que Luke Skywalker ainda cumprindo sua jornada de virar um Jedi, ele é sugado dentro de um coletor de lixo, ele mergulha, e aí por um momento o espectador acha que ele morreu. E depois o herói sai ali da caverna. É um renascimento. A gente, quando passa por um momento de angústia, o momento seguinte é você superar aquilo e sair renascido, sair diferente. A saída da caverna, a entrar na caverna tem um objetivo e sair da caverna tem um objetivo também. Que é você vencer aquele momento, é um renascimento sobre aquele ciclo que você venceu. Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Frodo tem um momento que ele é atingido, falando várias coisas nerds. Eu Ele é atingido por adoro uma Senhor dos lança. Anéis, é o filme da minha vida, a trilogia da Eu minha adoro vida. também, adoro. Inclusive Tolkien, que é o autor, né, dos livros, não dos filmes, ele inspirou Campbell, né, esse cara aqui, a escrever A Jornada do Herói. Ele escreveu a partir de muitos livros de Tolkien. Tem uma relação direta. E quando Frodo é atingido, por exemplo, e ele vai levar aquela cicatriz ali, no topo dos Morros Vivantes, ele é atingido, ele tem uma morte simbólica naquele momento, mas ele renasce a partir daquilo mais forte, entendendo aquele momento que ele passa. Né? A angústia cumpre essa função de você, do recolhimento, e a função seguinte de você superar aquilo, vencer, entender. Por exemplo, nesse momento da quarentena, muitos momentos a gente vai ficar triste com o peso das notícias, mas é compreender que o mundo está passando por isso, e como a gente vai enfrentar aquele mundo a partir daquilo.
a gente vai ter uma longa jornada, né? Vai ser um período longo. Como é que a gente vai dar o passo seguinte? A forma de vencer esse mundo não é ignorar que as coisas estão acontecendo. É como é que a gente vai fazer a partir das coisas que estão acontecendo. E a entrada na caverna é a saída dela, a superação. A aproximação da caverna oculta é a saída da caverna oculta. E aí, enfim, eu acho que casa exatamente como você falou, da relação com os sentimentos, da angústia, da tristeza, como a gente amarra isso, né? Alguém falou que Fênix o mito da Fênix é exatamente isso. Ela morre e renasce, né? Morte aqui, claro, no simbólico. Vamos sobreviver. Ela entra em combustão, né? Ela entra em combustão e vira cinza, e depois ela renasce esplendorosa, né? Eu brinco. Inclusive, meu apelido na época do falecido Orkut era Fênix de Purpurina. Eu falava assim, primeiro eu viro cinza, depois eu purpurino, né? Já vira cinzas purpurinadas. Porque assim, às vezes a gente precisa morrer para renascer. Tem uma música Drão de Gilberto Gil diz isso, né? A gente morre para renascer, de alguma maneira. E todo dia a gente morre. Eu fiz uma live sobre morte, a última, né? E é justamente isso, assim. A gente pensar na morte, a gente faz com que a gente renasça de uma outra maneira e viva o presente de uma outra maneira. Pelo fato de a gente caminhar para a finitude, a gente pode viver o presente de uma melhor forma. Inclusive agora, que essa pandemia resgata muito essa ideia de finitude, de morte iminente, de ameaça, né? Faz com que a gente possa pensar assim, o que eu estou fazendo da minha vida hoje? Você lembra de Saja? Você conheceu Saja, né? Que a gente estava conversando sobre Saja ontem. E Saja falava disso, ele tinha 5 perguntinhas. Eu vou falar elas aqui. Dá tempo, gente? Temos tempo ainda? Temos, são 8h26, temos tempo. André, a gente só tem mais 4 minutos. Já? Já tem 1 hora? Nossa, rápido. Vai dar 1 hora. Então, eu vou falar rapidamente isso, as perguntinhas a gente encerra para não ser suspendido no meio do caminho. Saja deixou 5 perguntinhas para a gente refletir sobre a vida, né? E ele dizia assim, Saja era um monge, né? Era um oblato, que é um monge da vida, um monge que, apesar de ter um cargo religioso, ele era um filósofo também, e ele tinha uma vida, né? Ele namorava, né? Um monge que não ficava recluso. Ele tinha uma vida comum. E aí, Saja trazia essas perguntinhas que eram as seguintes. O que eu estou fazendo com a minha única vida? Né? De que forma eu estou me nutrindo e do que eu estou me nutrindo? O que eu estou colocando para dentro? Quais as relações? Né? Eu sempre digo assim, quando a gente vai colocar combustível no nosso transporte, a gente coloca o melhor para ele não parar no meio do caminho. E na gente, a gente coloca o que dentro para a gente não parar no meio do caminho, né? Ou negligência, autonegligência. A segunda pergunta, o que eu estou fazendo com a única vida de quem está na minha única vida? Que é autorresponsabilidade, o que a gente está vendo agora, né? Sair para a rua significa impactar muita gente, provavelmente. Então, o que eu estou fazendo com a minha única vida e com a vida das outras pessoas, né? Eu misturei a primeira pergunta na segunda, que a segunda é o quê? O que eu estou fazendo com a única vida de quem está na minha única vida, né? Então, eu acho que eu me confundi, né? Peraí, gente. O que eu estou fazendo com a minha única vida? O que eu estou fazendo com a única vida de quem está na minha única vida? Depois, porque eu não consigo abrir mão daquilo que me faz mal, né? E isso aí envolve um processo de mergulho e autoconhecimento que cada um vai buscar de uma maneira. Eu acho a terapia um processo genuíno, né? É minha área e vejo a funcionalidade disso, e é o que eu faço também no meu processo de autoconhecimento. A outra pergunta por que eu não consigo abrir mão do sofrimento? E, por fim, existe vida antes da morte? Porque a gente pensa tanto assim, fica elucubrando tanto. Existe vida depois da morte? Só que a gente não está se ocupando, às vezes, de pensar se a gente está vivendo enquanto a gente ainda não morreu. Né? Então, assim, o que eu estou fazendo hoje? Né? De que maneira eu estou vivendo? E se eu estou vivendo dentro da minha concepção do que é viver, eu estou vivendo ou não estou vivendo? Antes que essa morte chegue. Né? Então, é isso, querido. Vamos encerrar por aqui. De repente, a gente faz uma nova live. Tem uma galera pedindo uma nova live. Que bom. Pra minha de estreia, que bom. As pessoas foram muito generosas. Muito obrigado. Saja é só um parênteses. Saja é realmente um cara incrível. Assim, eu gostava muito das coisas que ele tinha de reflexão sobre o tempo. Sobre o tempo. Enfim. Ainda tem para passar uma coisinha? Só finalizando aqui, né, da Jornada do Herói, que é uma coisa que eu acho que é uma mensagem muito positiva da Jornada do Herói, que é o seguinte: sempre que o herói ele cumpre o trajeto dele,
ele começa a fazer o caminho de volta para o mundo comum. Ele vai voltar, ou seja, nós vamos voltar para nossas vidas. Só que nós não seremos os mesmos, né? O mundo será, nós não. Porque a gente vai se transformar nesse processo. É aquela metáfora de Heráclito, né, do rio. O rio nunca é o mesmo, né? Mais que você acha que ele sempre corre diferente, ele vai se transformando ao longo do tempo. E nós também. Assim, quando acabar esse período, vamos sobreviver e vamos vencer, a gente vai voltar para o mundo comum sem sermos as mesmas pessoas que entraram na quarentena. E isso vai ser muito importante. O João Doré, você obtém o Elixir, que é o grande presente, no nosso caso vai ser um conhecimento, e vamos voltar para o mundo comum, diferente do jeito que entramos. É isso. Que lindo! Ai, obrigada, André. Você é espetacular. Eu que agradeço aqui pela live. Primeira live. Muito obrigada. A primeira live você já arrasou. Vira blogueirinho aí, por favor, para a gente se beneficiar desse curso de conhecimento que você é. Olha, vocês estão vendo, está um panelaço aqui na minha janela. Vocês estão vendo? Panelaço, gente, olha aí. Vou mostrar aqui, tá tendo panelaço, ó. Tá dando pra ver? Começando, galera. Tá tendo panelaço aqui na minha janela. O Rio Vermelho.